Olá, sejam bem-vindos ao nosso componente curricular de número 4. Para darmos início ao nosso estudo, é importante sermos capazes de definir financiamentos. Os financiamentos são modalidades de crédito em que um agente financeiro fornece recursos para a obtenção de bens. No Brasil, nós temos uma forte cultura de financiamentos. Definição de financiamentos. O financiamento é um tipo de operação financeira em que uma instituição, seja ela financeira ou não, fornece recursos para uma pessoa física ou jurídica com a finalidade específica de adquirir um bem. Tipos mais comuns de financiamentos. No Brasil, os tipos de financiamentos mais comuns são os financiamentos de veículos e de imóveis. Empréstimos e financiamentos. Muitas pessoas hoje em dia confundem empréstimos e financiamentos. O empréstimo é uma modalidade de contrato onde não há destinação específica do recurso, ou seja, o recurso que nós pegamos não precisa ser vinculado a nenhum tipo de bem. Nós utilizamos o recurso financeiro da maneira como nós queremos. No caso do financiamento, há necessidade de se vincular o recurso que está sendo contraído junto ao agente financeiro a um determinado bem. Um exemplo disso é o caso dos imóveis, dos veículos, máquinas, equipamentos. Elementos do financiamento: prestação, juros, IOF, capital. Os elementos do financiamento são a prestação, que é o valor pago mensalmente, trimestralmente ou anualmente para cumprir as obrigações junto ao agente financeiro. Os juros, que são os valores cobrados em termos percentuais para remunerar o dinheiro que foi disponibilizado. O IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Esse imposto incide sobre todos os valores do financiamento. O capital, que é o valor do bem a ser financiado. Mutuário. Cédula de crédito bancário, alienação fiduciária, custo efetivo total, 7. O mutuário é o devedor, ou seja, é a pessoa que contraiu o financiamento. A cédula de crédito bancário é o documento que representa a promessa de pagamento do valor total da operação. A alienação fiduciária é a transferência do bem móvel ou imóvel do devedor ao credor, para garantir o cumprimento da obrigação, ou seja, o pagamento até a quitação do bem. A 7, CET, é uma taxa cobrada em todas as despesas inseridas nas operações de crédito. Sistema de amortização constante, SAC. Sistema Price, seguro prestamista. O SAC, também conhecido como tabela SAC, é um sistema de amortização constante. Trata-se de um sistema de pagamentos em que as prestações decrescem, ou seja, diminuem com o passar do tempo. Tabela Price é o sistema de pagamentos em que as parcelas são fixas até o final do financiamento. E o seguro prestamista é o seguro que tem por objetivo a quitação de dívida em caso de morte, invalidez ou perda de renda por desemprego. Agora vamos assistir um vídeo que mostra de forma simples e objetiva como funciona um financiamento. O que é um financiamento? O financiamento existe para tornar possível a compra de um bem quando você não tem todo o dinheiro. Funciona assim: a instituição financeira paga a loja onde você vai comprar e você paga as parcelas mensalmente para a financeira, até quitar o que deve. Para aprovar esse empréstimo, você passa por uma análise de crédito, ou seja, o banco avalia se você tem condições de pagar a dívida que vai fazer. Como mesmo assim existe o risco de você se atrapalhar e não pagar esse dinheiro, o banco cobra juros mais altos do que um consórcio. E se você deixar de pagar, ele pode tomar o seu bem. Por outro lado, o financiamento permite que você faça a compra na hora. E se você tiver dinheiro guardado, pode dar uma entrada e diminuir o valor das parcelas. Por isso, antes de fechar o negócio, pense se esse custo realmente caberá no seu orçamento mensal. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional, Subsistema Normativo e Subsistema de Intermediação. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional, ela se compõe pelo subsistema normativo,
e o subsistema de intermediação. O subsistema normativo é o órgão responsável por criar todas as leis e regulamentos voltados para o mercado financeiro. Dentro da estrutura do sistema normativo, nós vamos apenas comentar os 3 principais órgãos, que é o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central é o órgão que tem a responsabilidade, tem a função de fiscalizar o cumprimento de todas as normas que foram estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Portanto, o Conselho Monetário Nacional, então, é o órgão responsável por criar todas as regras que devem ser seguidas pelas instituições financeiras. Já a Comissão de Valores Mobiliários determina o mercado de valores mobiliários, mais voltado para ações e investimentos. O subsistema de intermediação é o elo de ligação entre os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? São as famílias, são os indivíduos, o governo, as empresas, enfim, todos os agentes que estão envolvidos financeiramente, que fazem a máquina girar, que fazem a parte financeira do país produzir. Dentro do subsistema de intermediação, nós podemos citar, por exemplo, os bancos e financeiras. Em se tratando de bancos, nós temos os bancos públicos e os bancos privados. Existem também os bancos múltiplos, que são aqueles que operam com mais de uma carteira de investimentos. No caso dos bancos públicos, nós temos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que atua de uma maneira mais abrangente e mais forte no mercado de pessoa física. É muito comum que quando o governo vai lançar algum programa, normalmente os programas sociais são lançados pela Caixa Econômica Federal, que é um banco mais voltado para atender essa demanda de pessoas físicas. Já o Banco do Brasil, ele é um banco misto. Portanto, as operações mais demandadas dentro do Banco do Brasil são as operações voltadas para a pessoa jurídica, como pequenos financiamentos para empresas de pequeno porte, até financiamentos maiores em empresas de grande porte. Já os bancos múltiplos são aqueles bancos que operam com mais de uma carteira de investimentos. São os bancos privados. Na verdade, são aqueles bancos que nós já conhecemos no dia a dia, como por exemplo, Bradesco, Itaú, Santander, enfim, todos aqueles bancos que trabalham com mais de uma carteira, com mais de um portfólio de clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Nós temos também os bancos de investimentos, que são aqueles bancos que estão mais voltados para investimentos financeiros, para pessoas que têm recursos financeiros disponíveis para aplicação e vão utilizar esta modalidade apenas para realizar investimentos financeiros. Principais fontes de financiamentos: bancos públicos, bancos privados, bancos públicos de investimentos, fundos de investimentos, agências de fomento para pesquisa e desenvolvimento, CNPq, agências de fomento para pesquisa e desenvolvimento, FINEP, Banco do Povo Paulista, BPP. Já comentamos em relação aos bancos públicos e aos bancos privados. Quando há necessidade de investimentos maiores, os bancos públicos de investimentos são acionados. É o que nós chamamos de bancos de fomento. Por exemplo, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, assim como o Banco do Nordeste, são classificados como bancos de fomento. Quando há necessidade de grandes investimentos, normalmente investimentos em valores superiores a R$1 milhão, esses bancos eles são acionados, que são para projetos de desenvolvimento maiores. Já em investimentos menores, ou os bancos privados ou os bancos públicos eles são acionados. Normalmente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, ele não é acionado diretamente na fonte. Ele também poderá ser intermediado por bancos menores que fazem, então, a proposta do cliente e levam até esses bancos para aprovação. Nós temos também as agências de fomento, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Pesquisa Tecnológica, que é um órgão do governo voltado para as pesquisas científicas. Temos também a FINEP, que é um órgão do governo voltado para pesquisas educacionais. É o que nós chamamos de agências de fomento. Concluímos essa competência apresentando a definição de financiamentos,
os tipos mais comuns de financiamentos, a diferença entre empréstimos e financiamentos e os elementos desse financiamento.